pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula de Química. Tema da nossa aula de hoje, separação de mistura. Como você pode observar, nós temos aqui vários tipos de separação de misturas que nós podemos estar utilizando. Seja ela decantação, filtração, destilação simples, destilação fracionada, flotação, catação, centrifugação e dissolução fracionada. Então, são alguns dos processos de separação de mistura que podemos estar utilizando para separar duas ou mais substâncias de um sistema. Levando em consideração que as misturas podem ser classificadas em dois itens, seja elas um sistema homogêneo e um sistema heterogêneo, ao qual cada uma das separações de mistura é específica para esse sistema. Beleza? Vamos colocar na sequência agora para vocês estar visualizando como que ocorre cada processo de acordo com o sistema. Separação magnética, peneiração, decantação, dissolução fracionada, filtração, sublimação, decantação, são processos de separação de mistura que são utilizados para todo o sistema caracterizado como heterogêneo. Um exemplo de um sistema heterogêneo: água e óleo. Areia e água é um sistema heterogêneo. Por ser um sistema heterogêneo, podemos estar utilizando qualquer um desses sistemas, melhor dizendo, qualquer um desses processos para estar separando essas misturas? Não. Cada mistura heterogênea tem um sistema específico para a separação. Um exemplo, água e óleo, como eu citei, utilizamos a decantação. Já, exemplo, areia e pedra, já utilizamos a peneiração. Fragmentos metálicos com outra substância, separação magnética. Então, ou seja, cada sistema heterogêneo consiste em um processo diferente para a separação. Às vezes pode acontecer que utilizamos o mesmo. Já as misturas homogêneas, podemos utilizar dois itens, seja ele a destilação separada em duas partes, melhor dizendo, destilação simples e a destilação fracionada. E também a questão da cristalização, podemos estar separando um sistema homogêneo, beleza? Então, assim, consiste a mistura em dois sistemas heterogêneos, podemos utilizar um desses itens, dependendo da situação, e homogêneo, podemos utilizar a destilação e a cristalização para as misturas homogêneas, ok? Isso aqui é um breve roteiro, como se fosse assim uma dica, um macete para vocês estar sempre associando. Então, o primeiro passo, analisar heterogêneo e homogêneo, vai ficar bem mais fácil para vocês conseguir associar o processo de separação com a substância, ou melhor dizendo, com a solução, ok? Olha só, os materiais encontrados na natureza são, em geral, misturas de várias substâncias, mesmo em laboratório, quando tentamos preparar uma só substância. Acabamos normalmente chegando a uma mistura de substâncias, tornando-se então importante nos laboratórios e também nas indústrias químicas, separar os componentes das misturas até cada substância pura ficar totalmente isolada das demais. Essa separação chamamos de desdobramento, ou fracionamento, ou resolução, ou ainda análise imediata de mistura. O que ele quer dizer com isso? Olha só o exemplo. Eu tenho aqui água e sal. Água e sal, entendemos que ela formam uma mistura ou formam uma solução. A água e sal, elas se interagem entre si, ou seja, formando um sistema homogêneo. Se ela forma um sistema homogêneo, significa que eu posso separar a água e sal através da destilação ou da cristalização. Vai depender da situação, como eu tinha dito, vai depender da solução para você poder utilizar aqueles dois itens mencionados. Olha só, no processo em que ele coloca, vai acontecer o desdobramento. O que significa? Separação. Separo a água e separo o sal. Aconteceu o desdobramento ou o fracionamento, que consiste em separação. Claro que esse processo de separação da água e o sal, nós vamos trabalhar com ele um pouco mais para frente no vídeo, como você vai observar.
Ali eu irei explicar detalhadamente como é feita a separação da água e o sal. No primeiro momento, o que ele quer dizer para você, o que ele quer colocar, é como são feitos desdobramento ou fracionamento, que consiste em separar substâncias, separar itens, separar matéria, com a finalidade de formar apenas uma única mistura ou formar uma única matéria. Perfeito? Olha só, o primeiro processo que nós vamos estar trabalhando agora, ele se chama decantação. O processo de decantação, vamos anotar aqui, para ficar bem mais fácil para você, quando você for da sequência de estudo. Processo de decantação ocorre em misturas heterogêneas. Não esqueça, já anota no seu caderno, no seu bloco de anotação. Decantação, utilizamos diretamente para misturas heterogêneas. Um exemplo de mistura heterogênea, coloco aqui, ó, água barrenta, ou seja, água mais fragmentos ou partículas de barro em suspensão. Deixando esse sistema em um período de tempo que nós vamos chamar de repouso, essas duas matérias irão separar uma da outra, sendo ela o barro ficará na parte inferior e a água na parte superior. Pronto, ocorreu um processo chamado de decantação. A decantação ela pode ocorrer em dois sistemas, seja ele líquido e sólido. A fase sólida, no caso seria o barro, por ser mais densa, ou seja, mais pesada, vamos dizer dessa forma, sedimenta-se, ou seja, deposita-se no fundo do recipiente. E a fase líquida, por ser transferida pode ser transferida para outro frasco. A decantação é usada, por exemplo, nas estações de tratamento de água, onde que é muito comum. Pega toda aquela água barrenta do rio, ou de uma represa, ou de um lago, joga-se no tanque, ou deposita-se no tanque, e deixa descansar por um certo período de tempo. De repente, o que acontece? O barro, por ser mais denso, ele irá para o fundo do recipiente e a água ficará por cima ou na parte superior, ocorrendo um processo chamado de decantação. Ou até mesmo aquele exemplo, quando temos uma poça de água, passamos com a bicicleta, com a moto ou com o carro, suja toda aquela água. De repente, quando você volta depois de um período de tempo, você pode observar que a água está, vamos dizer assim, cristalina novamente. Porque o barro, que estava misturado até um certo momento com a água, ele sedimentou, ele foi para o fundo e a água ficou na parte superior, processo ao qual chamamos de decantação, como também pode ser ilustrado aqui o processo de separação através do líquido e o sedimento ou o barro ou a parte sólida que fica no recipiente. Ok? Olha só, temos agora um outro processo de decantação, ao qual ocorre pela sedimentação, decantação, e um outro item muito interessante, que é chamado de sifonação, que é quando você utiliza um processo para separar a água da parte sólida, depois de sedimentada, através de uma mangueira por gravidade. Ou quem nunca viu, quando vai tirar, um exemplo, gasolina do carro, do tanque do carro ou do tanque da moto, utiliza-se uma mangueira, processo ao qual chamamos sifonação, que é um processo através da gravidade, que é utilizado para separar a parte líquida já da parte sólida sedimentada. Olha só, vamos trazer agora para vocês aqui um processo de decantação também, só que ao qual ocorre entre dois líquidos. Pode ocorrer a sedimentação de líquidos? Não, sedimentação quando ocorre com a parte sólida. Mas a decantação ela consiste em dois processos também, quando ela separa líquido e sólido, como também nós temos aqui líquido e líquido. Na decantação entre líquido e líquido, é interessante você prestar atenção, o líquido mais denso, ou seja, mais pesado, permanece na parte inferior. Nesse caso aqui seria a água. E o líquido menos denso fica na parte superior, ou seja, o óleo. Então, quando eu tenho uma mistura entre água e óleo, como que eu faço para separar? Utilizo a decantação também. Espera um certo momento, um certo tempo, e esses dois líquidos ele irá decantar. O líquido mais denso ele fica na parte inferior e o líquido menos denso na parte superior.
que eu faço a partir de agora? Coloco aqui embaixo um recipiente, utilizando, claro, um funil de decantação, que é o sistema, tá? Abro a torneira e o líquido mais denso ele irá sair, vindo para o recipiente aqui. Quando o líquido menos denso chegar nesse limite, pronto, fecha a torneira. Aqui dentro do funil de decantação ficará apenas o óleo e aqui embaixo toda a água depois do processo de separação. Então, nós temos aqui uma separação por decantação entre líquido e líquido. Novamente, anote no seu caderno ou no seu bloco de anotação, líquido e líquido que caracterizam um sistema heterogêneo. Água e álcool já não tem como utilizar o processo de decantação, porque a água e álcool é um processo homogêneo. Então, significa que você não tem como saber quem que é, vamos dizer assim, quem é o álcool ou quem que é a água dentro de um sistema igual a esse. Beleza? Água e gasolina já dá para trabalhar com o sistema de decantação. Por quê? A água e a gasolina não se misturam. Então, vai ficar um exemplo, um recipiente, a água e por cima a gasolina. Então, eu tenho água aqui e a gasolina na parte superior. Tem como utilizar a decantação? Sim, porque são dois líquidos heterogêneos, claro, não se misturam, utilizando esse processo. Já a água e o álcool não tem como, porque ele forma um sistema único e você não tem como separar os dois aqui pelo esse processo de decantação. Beleza? Será a filtração. Olha só, a filtração é utilizada para separar substâncias presentes em misturas heterogêneas. Vamos anotar novamente. Filtração só utilizo para separação de misturas heterogêneas, envolvendo sólido e líquido. Anota-se. Filtração, misturas heterogêneas, apenas um sistema sólido e líquido. Se você voltar na decantação, eu separo misturas heterogêneas. Sim, mais uma mistura heterogênea entre sólido e líquido e líquido. Já na filtração, ela é exclusiva para substâncias, melhor dizendo, ela é exclusiva para misturas heterogêneas, ao qual classifico a matéria sólida e a outra líquida. Um exemplo, coar-café. Depois de feito todo o processo de extração das pigmentos, ou até mesmo do sabor do café, fica, vamos dizer assim, o pó. O que eu utilizo? Um processo de filtração para separar. Ou até mesmo quando você vai fazer um suco de maracujá, para você separar os fragmentos da a parte sólida, que seria a semente, você utiliza também uma filtração. Então, é um exemplo simples aqui de filtração, quando eu tenho a parte sólida e líquida, e também temos a filtração a vácuo, quando você utiliza uma trompa de água, ou seja, um processo que se torna mais rápido, separando a parte sólida da parte líquida. Então, o processo de filtração, pessoal, é o processo mais simples que eu digo, porque ele está no nosso dia a dia. Desde quando você vai filtrar um suco de maracujá, separar a parte sólida, que no caso seria a semente, da parte líquida, ou até mesmo café, quando você separa a parte sólida da parte líquida. Então, nós temos um processo de filtração. Aqui nós temos um processo em que nós temos a montagem final. Então, eu tenho aqui um funil, papel de filtro, ao qual vai reter toda a parte sólida, e eu vou despejar aqui minha solução, mistura entre sólido e líquido. O líquido ele irá passar pelo filtro, se depositar no recipiente, e toda a parte sólida ficará retida no papel filtro. Então, aqui eu tenho uma filtração comum, não seria uma filtração a vácuo. Beleza? Então, anota-se, filtração, mistura heterogênea, entre quem? Sólido mais líquido. Beleza? Vamos encerrar nossa primeira aula aqui, dando continuidade no próximo vídeo. Aguardo vocês e até a próxima aula.